Rapaz, começando segunda-feira, dia 8 de dezembro, né? Um dia triste pro futebol cearense, né? Acho que tirando um pouco o clubismo, né? Aqui, o lado do Fortaleza, mas o futebol cearense não ficava sem um time na Série A desde 2017, né? Então, em muitos anos, né? Fortaleza e Ceará, por muitas vezes os dois juntos e por 2 anos. 2018 só o Ceará e 23 e 24 só o Fortaleza. 19 a 22 Fortaleza e Ceará e 2025 Fortaleza e Ceará juntos, né? O futebol cearense cai muito, né? Ano que vem a gente volta os dois para a Série B. Fazia tempo que não acontecia isso, né? E todo mundo perde aí, né? Todo mundo perde, a economia local perde, o torcedor local perde, a imprensa perde, quem produz conteúdo na internet perde, as empresas que licenciam as marcas perdem, todo mundo, né? Não tem benefício nenhum aí para ninguém. Mas falando agora do Fortaleza somente, né? O torcedor do Fortaleza, ele é um cliente, acho que do futebol em geral, né? Não do Fortaleza. É um cliente que eu acho que todo ramo gostaria de ter, porque o torcedor é aquele cliente, aquele consumidor fiel, né? Que o time caiu e ele não vai comprar produto, não vai consumir produto do time rival, né? Como você vai para uma loja, você quer comprar uma camisa e você não é bem atendido, você vai na loja do lado. Simples, você não pensa muito. O futebol não é isso. O futebol, o máximo que acontece é você consumir menos, mas você não troca de lado, você não vira consumidor do rival, né? E eu acho que por isso que os clubes, os dirigentes se aproveitam, entre aspas, tá? Desse amor, dessa paixão do torcedor para fazer o que quer, né? E esse Fortaleza 2025, ele aprontou poucas e boas com o Fortaleza, né? Foi um ano de muitas tragédias, muitas decepções. Eu acho que se você pensar em qualquer humilhação que um torcedor pode ter, ele teve esse ano, né? Porque o Fortaleza vive numa crise, num espiral negativo, desde fevereiro, quando o Fortaleza perdeu o primeiro clássico rei do ano. Clássico rei esse que o Fortaleza vai fazer em 1000 dias sem ganhar o seu maior rival. 1000 dias é muito tempo, né? Muito tempo que o Fortaleza não sabe vencer o seu maior rival, sendo que ele ficou 2 temporadas na Série B, e mesmo assim o Fortaleza passou muito tempo, né? Segue muito tempo sem ganhar do seu maior rival. É uma das formas que a atual gestão humilhou o torcedor, né? O Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil por uma equipe inferior. O Fortaleza perdeu para equipes, com todo respeito, mas bem menores na Copa do Nordeste, o que nos colocou numa condição de enfrentar o Bahia na Fonte Nova e fomos eliminados nas quartas de final. A gente perde o Campeonato Cearense, a gente começa a Série A bem ali, 3 rodadas bem, depois desabou. E foi o ano inteiro sangrando, o ano inteiro acontecendo de tudo, né? O torcedor, ele foi ali como fosse um ratinho de laboratório. As coisas foram acontecendo e o torcedor que sofre, o torcedor que tem as suas emoções. Começou com o sócio-torcedor, a base vazada, muitas pessoas com prejuízo. O clube deu de ombros, né, no primeiro momento. Disse que não era nada, depois disse que era, depois disse que mudou de sistema, depois disse que mudou não sei o quê. E começou com diversas contratações erradas. Faltou leitura no elenco do ano anterior. Jogadores que estavam já em declínio técnico no ano passado continuaram na equipe ou tiveram seus contratos renovados. Não houve uma reformulação tão precisa e tão necessária, né, para começar 2025. E a gente foi sangramos muito com o Vojvoda. Acho que outro erro, né? Demoramos muito a tomar uma decisão ali, né? A gente vai terminar o ciclo com o Vojvoda antes, vai terminar depois. A gente vai aproveitar a parada do Mundial, a gente vai aproveitar antes. E aí a gente volta do Mundial sem nenhuma contratação, sem nenhum reforço. O Vojvoda perde 2 jogos e demite o Vojvoda. Aí a primeira escolha é Renato Paiva, que nunca deu certo em canto nenhum, que quase rebaixou o Bahia em 2023. O Bahia foi salvo por conta do Rogério Ceni em 2023. Então o Renato Paiva, que veio com a missão assim inacreditável. Por que teve o nome do Paiva? Por que ele foi o escolhido, meu Deus? Qual trabalho Renato Paiva fez
qual trabalho credenciou ele para substituir o Vojvoda. Olha o tamanho do peso. E a gente vem com o Renato Paiva, um cara extremamente arrogante, extremamente autoritário, sabe assim, um tom de deboche, um tom de superioridade, e fracassou, né? Porque ele é um técnico fraco. E aí a gente espera perder uma, perder outra. Aí quando chega na casa do sem jeito, ia ter mais uma parada da data FIFA, a gente aproveitou e trocou, e faz também uma aposta muito inusitada, e acho que talvez o grande ponto alto do ano da diretoria do Fortaleza, que foi a escolha do Palermo, né? Que chegou com muita desconfiança, que chegou muita gente sem levar tão a sério assim, e ele conseguiu tirar ali leite de pedra, e a gente começou a jogar bola, né? A gente começou a jogar bem, ele com as peças que tinha, conseguiu dar um novo ânimo, e aí ele trouxe de volta a esperança para todos nós. A gente voltou a acreditar, a gente fez uma sequência de 9 jogos sem derrotas, em algumas vitórias, não jogando nada, mas os 3 pontos vieram, que é o mais importante. Em outros jogos, jogando muito e tomando um empate no final com aquele sabor amargo. Mas a gente chegou na última rodada vivo, dependendo apenas de si. A gente faz 1-0 e a gente olhava ali na tabela, dá para sonhar com Sul-Americana. Olha, o Vasco tá perdendo, e se a gente continuar ganhando, a gente vai para Sul-Americana e tal. Mas o roteiro de 2025, ele não poderia ser a favor do Fortaleza. Ele tinha que dar a sua última punhalada, a última dor do último momento, e o Fortaleza toma uma virada, um 3-1 que virou um 2-2, reacendeu as esperanças novamente, os resultados estavam dando certo. Aí o Inter faz o 2-0, mas aí agora a gente tem que fazer para poder se livrar, e acabou que não livrou, e o Palmeiras faz 3-1, e aquela angústia que você não sabe se você olha para o São Paulo, se olha para o Inter, se olha para o Palmeiras, eu se olho para o próprio jogo do Fortaleza, e acabou tudo. E o Fortaleza é rebaixado depois de 7 anos consecutivos na primeira divisão. E o torcedor vive um momento muito confuso. Muito confuso. A gente está feliz, entre aspas, a gente está satisfeito com o desempenho nos últimos 9 jogos. A gente está aliviado porque o nosso rival, que passou o ano todo tirando onda, puxamos o pé dele e ele veio também. Qual o sentimento verdadeiro, né? Para mim, o sentimento verdadeiro, cara, é de uma enorme frustração. É de uma enorme decepção. É de um ano extremamente decepcionante para o Fortaleza Esporte Clube. Inúmeros erros da diretoria, inúmeras escolhas erradas. Talvez, se eu fosse fazer um vídeo pontuando todos os erros, teria que ser uma live, um monólogo aqui de 2 horas, pontuando tópico a tópico dos erros do Fortaleza 2025. Eu acho que ainda não daria tempo, porque foram muitos. Fortaleza que nos acostumou a acertar mais do que errar. Ele errou como nunca errou nos últimos anos. Talvez, se você juntar todos os erros cometidos de 2017 a 2024, eu acho que não dá metade dos erros de 2025. Foram erros administrativos, foram erros de departamento de futebol, foram erros de escolha, foram erros de jogadores. Mas o torcedor segue. O torcedor, ele vai continuar aqui, porque o torcedor, ele ama o Fortaleza. Ele amou o Fortaleza na 3ª divisão por 8 anos consecutivos. E ele amou o Fortaleza na Série A por 7 anos consecutivos, Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. E eu confesso que eu estou um pouco ansioso já pro primeiro jogo do ano, Campeonato Cearense, ir pro PV e ver a galera e ver os amigos. Mas eu também estou muito preocupado. Estou muito preocupado com o futuro, não sei o que vem por aí, não faço ideia. Fortaleza vive uma instabilidade política. Fortaleza que não tem uma oposição tão bem estabelecida, ao mesmo tempo que tem uma situação muito voltada à pessoa do Marcelo Paes, e estamos naquele momento de ele fica, ele sai, e aí parece que a gente vive hoje uma Marcelo Paes dependência. Se ele decide sair, vem o medo do inusitado. Quem vai assumir o seu lugar? Não temos uma substituição, não temos uma continuidade no trabalho. Se ele continuar, quais ações tão duras ele vai tomar? Ele vai demitir diretores que não cumpriram com as suas partes, ele vai reformular o departamento de futebol, ele vai se livrar de funcionários que não fazem nada. Então a gente fica naquele misto de uma enorme ansiedade do que vem por aí. Eu só tenho uma certeza,
Em 2026 a torcida do Fortaleza vai estar junto, a torcida vai se fazer presente, seja com quem for o presidente, seja quem for o CEO, seja quem for o mandatário máximo da instituição, porque o torcedor, ele sempre será um poço de esperança. E o torcedor, ele é aquele cliente que você não precisa fazer muito. E nos últimos 9 jogos, quando o torcedor se sentiu representado, ele sentiu que os jogadores estavam dando a vida dentro de campo, ele bota 100 mil pessoas numa diferença de 4 dias. Ele esgota camisa em loja, ele faz maior quantidade de sócios, mas ele precisa sentir uma troca, porque essa conexão, ela não é para existir um muro entre jogadores, diretoria e torcida, 3 muros, sabe assim, um distanciamento enorme. Essa conexão, ela é um ciclo, cara. Torcida, diretoria, campo. Torcida, diretoria, jogadores. É uma sinergia, uma conexão que tem que se renovar, que tem que acontecer, que tem que girar a todo momento. O torcedor, ele sempre esteve e sempre estará presente. Que 2026 temos mais sorte. Que 2026 a gente enxergue uma melhor conexão entre tudo isso. Melhores caminhos para o Fortaleza. Bons ventos para o Leão do Pici. É isso. Tamo juntos. Saudações tricolores. Até a próxima. Um abraço a todos.